Olá, boa noite, tudo bem? Olá, amados. Bom estarmos aqui hoje, com uma presença especial aqui, que vai estar com a gente nesse início aqui da aula. Olá, boa noite, tudo bem? A gente está com a Manuela hoje aqui, ela é minha sobrinha. Eu pedi para ela fazer uma oração para a gente, ela aceitou, Então ela vai orar para que Deus possa nos abençoar nesse discipulado e que possa correr tudo bem e que o Espírito Santo fale conosco. Amém? Você pode orar? Papai do céu, abençoa essa noite, abençoa o discipulado, abençoa todo mundo que está assistindo, que também o tio, a tia que está aqui, também abençoa todo mundo. Amém. Amém. Obrigada, Manuela. Deus também abençoe muito sua vida, viu? Chama o tio para tia. Viu só que bacana, irmãos? Nós tivemos a presença especial da Manuela aqui orando por nós. Sim. E isso já começa o início da aula trazendo uma reflexão, né, Paula? Quantas vezes a gente chama, às vezes, uma pessoa adulta para orar, E dá aquele temor natural que todos nós temos, mas uma criança, às vezes, ela tem essa confiança, Puxa, olha, Deus me ensinou e eu vou falar, e eu vou orar. É verdade. E às vezes Deus usa uma criança de quantos anos, Paula? Quantos anos a Manu tá? 7 anos? 7 anos para nos ensinar, Sim, e foi legal porque ela é meio tímida, Mas quando eu falei com ela, que ela estava aqui em casa, eu falei, ora pra tia, sim, para começar. sim. Ela falou, não, eu oro sim, tia. É muito bom, Bênção de Deus. A simplicidade da criança, Sim, é verdade, Jesus, é muito bom. Jesus nos fala, Tá ligado? O som tá legal, gente? Tá ligado o microfone? Amém, gente? Amém. A gente tá com a tia Natália. A tia Natália falou que não ia estar ali, mas tá ali com a gente hoje. O Roger legal, também. Bacana. Que Deus abençoe. Obrigado pela presença, amados. A gente vai dar um pulo hoje, a gente vai continuar a parte de portas, espirituais, mas a gente vai dar um pulinho hoje, Érica? Semana que vem a gente fala, O Eric teve um imprevisto hoje, Então, estejamos orando pela família toda do Eric, perdeu uma tia, Perdi mais uma tia, agora o segundo parente aí já em 1 mês e pouco. Então... Mas Deus sabe todas as coisas, Mas o nosso coraçãozinho precisa de ajuda de Deus porque fica frágil, A gente vai... A gente fica... abala, Dá uma balada na gente, A gente é humano, Mas daí ele tá aqui, A gente agradece a presença do Eric, Porque sempre está nos ajudando, nos dando um apoio, No que nós vamos falar hoje. Dá um oi para Priscila também, que está sempre com a gente acompanhando. Obrigada, Priscila. A Renata também, o Luiz. Realmente que Deus possa nos abençoar, E o que a gente vai falar hoje? A gente vai justamente falar sobre tudo o que nos acontece, pastor, Amém. Na vida, de bom e de ruim, é do Senhor Jesus? Essa é até uma pergunta muito interessante, Paula? Porque naturalmente a gente seleciona assim, aquilo que nós humanos entendemos como bom é de Deus. Sim. E aquilo que nós humanos entendemos como mal é do diabo. É do diabo, é verdade. Mas aí, será que todo bom que a gente entende como bom é bom? E será que todo ruim que a gente entende como ruim realmente é ruim? Nessa reflexão a gente pode chegar talvez no início dessa resposta de que será que tudo que nos acontece de bom e ruim vem de Deus? E aí, gente, coloca aí nos comentários. Dona Sueli também, vê ela ali, a Nath. Boa noite, Dona Sueli. Deus abençoe, amados. Deus abençoe sua vida. E aí, vamos colocando aí até a gente concluir nossa aula. Tudo que nos acontece de bom e de ruim realmente vem de Deus para as nossas vidas? E para vocês que estão chegando, já fica até uma pergunta, em cima da mesma pergunta. Olha que interessante, uma pergunta que gera uma pergunta. Esse bom e esse ruim que está sendo perguntado, é o bom e ruim aos olhos humanos ou aos olhos de Deus, Que dá uma resposta totalmente diferente, Paula? Isso, e é isso que a gente vai tentar entender
com a sua ajuda aí, né, com a nossa aqui, entender realmente que às vezes a gente se equivoca, né, pastor? Sim. Tanto no pensar que o bom é de Deus, como no pensar que tudo, né, sabe assim, já não ouviu a frase? Ah, tá passando por isso. Ah, mas foi Deus que quis, né? Ah, mas foi Deus que quis. Será que tudo? Será que tudo? Né? Então a gente vai refletir um pouquinho, porque a gente esquece de entender que Deus nos deu o livre-arbítrio. Sim, sim. E dentro desse livre-arbítrio tem um monte de coisa que eu faço, Verdade. que nem sempre o caminho que eu tô hoje foi porque Deus quis. É verdade. Muitas vezes são frutos das minhas próprias escolhas, né? E aí às vezes a gente coloca tudo na costa de Deus, como, tá acontecendo algo de ruim. Foi Deus que quis, né? Fazer o quê? Será? Né? Será? E será que quando nos acontece alguma coisa de ruim, também não vem do Senhor? Não é Deus querendo muitas vezes nos alinhar, sabe? Nos dar um propósito para a gente seguir um caminho? É isso que a gente vai tentar entender hoje. A irmã Natália já está até se manifestando, né? Amém. Dizendo que ela não crê dessa forma. Até se a irmã Natália puder nos detalhar um pouco mais sobre qual é a forma que a irmã não crê. Sim. E como é até legal essa participação ativa de vocês, para a gente entender como o coração do crente em geral sente, como o coração do crente em geral, né, pensa a esse respeito, né? Não sei se a irmã já estava aqui com a gente desde o início. Acho que ela Nós até colocamos uma indagação em cima da mesma indagação, né? A segunda pergunta é exatamente dizendo, primeiro, o bom e ruim aos olhos de quem, né? Aos olhos de Deus ou aos olhos humanos, né? Exatamente. A gente quer dar um oi para a dona Maristela. Seu Chuchu e dona Sandra estão recuperados, estão conosco. Sim. Temos uma visita aqui deles hoje com muita alegria, que a gente recebe eles. Minha irmã também, né, que está com a Manuela aqui. Muito legal ver a casa cheia para que a gente possa falar um pouquinho de Deus, né? Olha lá. A irmã Natália já deu até uma dica para nós, que concordo totalmente. Né? Muitas vezes a gente gosta de culpar o diabo em tudo. Mas, a Paula, é bom lembrar os amados irmãos que já aprenderam até aqui que na Bíblia nós temos 3 situações: coisas que vêm do homem, coisas que vêm de Deus e coisas que vêm do inimigo. Exato. Coisas que vêm de Deus, muitas vezes, às vezes fica até um pouco mais claro, né? Às vezes erram também, mas às vezes fica mais claro. Mas no que é do homem, no que é do diabo, às vezes há uma confusão e a gente tende a pegar algumas coisas dos homens e jogar na costa quente do diabo, né? Não que ele mereça algum tipo de agrado, mas às vezes a gente precisa assumir também algumas responsabilidades, né? Exatamente, é isso que a gente vai tentar analisar aqui junto. Porque daí o que acontece quando nós começamos a conversar sobre isso? Surgem alguns versículos na nossa mente que começa a haver confusão dentro de nós. Um deles que eu coloquei aqui está lá em Romanos 12:2, que fala: não se amodem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só que eu li o versículo todo, mas na verdade o que acontece? A gente pega só uma parte do versículo. Sim, verdade. Né? Então, o que eu estou estimulando hoje? Nós não apenas lemos o versículo, mas lemos o contexto, às vezes, da onde aquele versículo está sendo colocado, tá? Para que nós começamos a entender algumas coisas que vêm do Senhor, ou que vêm realmente do homem, ou que vêm até próprio do inimigo. Então, a gente, sempre que a gente fala na vontade de Deus, a gente coloca essa expressão, né? Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas e o versículo todo? Vamos reparar de novo? Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Assim, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu não tenho que me amoldar a esse mundo, foi o que o pastor falou. Será que às vezes não é a minha vontade com que as coisas que eu penso desse mundo estão entrando no meu coração? E é interessante porque esse versículo ele já vai dando algumas definições para nós. Por exemplo, né? Inclusive dizendo que existe um padrão para o mundo.
Só que, curiosamente, né, Paula, nós descobrimos que o padrão do mundo não é o padrão de Deus. Em outras palavras, a gente começa a ter a resposta de que o bom e ruim para Deus não necessariamente é o bom e ruim para o mundo. Né? Exatamente. Você entrou no seu aí, Tom? Alguém colocou uma frase bem grande? Não? Não. A Renata? Ah, tá. A Renata, eu creio que Deus nos coloca provas, porque imagine se tudo fosse bom, sem frustração. Além de que Deus nos concede o livre-arbítrio. Às vezes as pessoas escolhem o caminho que acaba em coisas ruins e culpam a Deus. É verdade, Renata. Essas duas análises são muito importantes. Uma delas que no livre-arbítrio, de fato, como muito bem você colocou, né, às vezes fazemos escolhas pessoais que vão nos trazer determinadas consequências. Exato. Em outras ocasiões, independente da nossa escolha em si, Deus permite certas provas, muito bem lembrado pela irmã. Por quê? Porque é uma maneira como Ele nos amadurece e nos dá experiência. Exatamente. Né, Paula, cai naquele contexto que talvez para o mundo fosse ruim. Sim. Mas para o olhar de Deus é bom. É bom. Né? Porque vai nos amadurecer. Pelo menos Ele espera isso de nós. Né? Amém, que assim seja. Então, o primeiro, né, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, ela existe um padrão. Um padrão, como o Eric colocou. O padrão tem que estar fora do que é o padrão do mundo. Tem que estar dentro do que aquilo que Deus quer para nós, certo? E transforme a nossa mente com o quê? Com a renovação. E como que nós vamos renovar? Lendo a palavra de Deus, orando. É a única forma. A gente vai bater na mesma tecla hoje. Sim, de orar, sim. de receber, né, do Espírito Santo as direções, certo? Outro versículo que podem, né, confundir às vezes a nossa mente, que fala que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. E aí a gente fica, né, pensativo, falar, puxa, mas então tudo o que eu faço, tudo o que acontece... Tudo. E daí a gente tem que entender, né, Paula, que, por exemplo, quando fala todas as coisas contribuem, então eu vou fazer o que me der na telha e eu tenho certeza que eu estou acertando porque está contribuindo. Não. O que Deus quer dizer aqui, né, Paula? Significa o quê? Que quando mesmo que você tome uma determinada atitude, Deus em cima dessa situação vai te corrigir, vai permitir talvez provas, vai permitir talvez consequências e no final, né? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Exatamente. Deus vai trazer um endireitamento. Mas veja o que o versículo fala: para o bem daqueles que amam a Deus. O compromisso de Deus, em primeira análise, é com quem? Com aqueles que têm uma aliança com Ele. Exatamente. Né? E daí a gente continua lendo. Né? A gente continua lendo. Esse versículo é Romanos 8, nós lemos o 28 e vamos continuar lendo o 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Então ele continua falando quem são aqueles. São aqueles que um dia foram reconhecidos pelo Pai, ou seja, houve uma relação, houve uma troca ali de conhecimento, né? Um relacionamento entre nós e Deus. E para quê? Para que sejamos a imagem do Filho. E a Paula leu aí um versículo que é mais complexo ainda, né? Pelo seguinte, né, Paula? Olha só. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. E aí começa toda a confusão em uma parte dos crentes e em outra parte. Por quê? Porque é uma guerra aqui que tem algumas vertentes cristãs que dizem, não, então nós somos predestinados. Então, uma vez salvos, sempre salvos, porque se eu fui escolhido por Deus, acabou o assunto. Não é verdade, amado. Esse versículo é muito importante para se entender algo. O que é predestinar?
esse destinar é nada mais do que destino. E o pré é o que vem antes do destino, ou seja, Deus, antes de te formar, desejou, preparou para você um destino ideal. Amém. Mas não necessariamente você vai fazer o destino ideal de Deus. Não necessariamente porque Ele predestinou, porque Ele pré-definiu uma história para você, porque Ele pré-escreveu uma história que Ele desejaria que você seguisse, você vai seguir. Então, vai direto no significado, né, Paula, do termo, porque olha, esse papo de predestinação dá altas confusões, inclusive no meio dos crentes. Ah, mas pastor, se Ele destinou, amados, eu posso comprar uma passagem para você para a Bahia. Sim. Agora, se você vai para lá ou não, é você, eu predestinei que você ia. Sim. Se você vai, aí é só com você. É uma escolha nossa, né? O que nós vamos fazer. E outro, Ele predestinou para quê? Para que sejamos a imagem do Filho. E o que aconteceu quando o Filho veio aqui para a Terra? Foi tudo bênção, maravilha, belezinha? Não, Ele veio para morrer, gente. Então, ele nos deu um destino, sim. Algo muito lindo que já está escrito no livro da vida para nós, mas nós temos o livre-arbítrio, né? De querer seguir esse caminho ou não. Então não é porque, como ele colocou, e não é nem a questão... Até porque, né, Paula, raciocina comigo, o diabo, ele é astuto. Para que ele ia tentar alguma pessoa se a história da pessoa já tivesse definida? Exatamente. Ou seja, para que ele ia o fulano já fosse para o inferno, ele ia falar, pô, vou perder tempo, já vai para o inferno mesmo, deixa eu preparar o ambiente aqui para ele vir sentar aqui comigo. Entendeu? E o que vai para o céu, ele falava, já está decidido também, para que eu vou perder tempo com esse cara? Então, ou o diabo seria muito otário, muito burro, né? Ou tem gente acreditando em coisas que não existem. A salvação é garantida porque Deus já disse que eu sou do grupo dos salvos. Ou fulano já está condenado porque Deus já disse que é do grupo dos perdidos. Não, ele predestina, ele dar um destino, né? Mas a nossa quem vontade. faz é você. E outra, quando Jesus veio para cá, Ele sofreu, Ele padeceu e Ele veio para morrer. Amém? Morrer pelos nossos pecados. E outra coisa, acima de tudo, o que Ele falava? Que Ele veio para fazer a vontade do Pai. Certo? João 6,38 fala assim, ó, pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Agora, olha que interessante, amados. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade. Daí pode dar hoje a Paula caprichou nos versículos aqui. Só versículo mesmo assim de batalha aqui para quem já está fera na Bíblia. Aqui, ó, pois desci dos céus. Daí você fala, quem que desceu do céu? Quem desceu do céu? Pelo amor de Deus, né? Vamos entender. Agora, do céu. Não para fazer a minha vontade. Daí você vai falar, peraí, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não tem a mesma vontade? Não são três em um? E daí, pastor? E daí? Não deu um tilt na sua cabeça? Porque, então, será que Jesus estava confundindo a bola? Será que Jesus não estava analisando o caso direito? Não. Olha que interessante o segredo espiritual que existe aqui. Jesus, Cristo, a parte que é a divindade, é a parte que é o Deus Filho, só que agora encarnado em forma de homem. E todo homem tem livre-arbítrio. Significa dizer que até Jesus, no seu corpo humano, tinha uma escolha pessoal. Quer prova disso? Para você não achar que o pastor está falando bobagem para você? Jesus vai lá no Getsemane, nos momentos de sofrimento, e ele faz o quê? Ele ora e fala, Pai, se podes, livra de mim. Por quê? Você imagina, você de repente ter uma sentença e você saber o dia e a hora.
Imagina você só pensando assim: daqui uma semana eu vou morrer pregado numa cruz, crucificado, com uma coroa de espinho na cabeça, entendeu? Vão cuspir na minha cara, vão me bater, vou ter que carregar essa cruz depois de 39 chicotadas. Imagina o psicológico dele, imagina o emocional dele. E aí saiu o homem Jesus, natural, mas não para pecar. Não para pecar, porque ele não cede à fraqueza. Ele diz: mas Pai, faça a tua vontade. Mas esse texto é muito interessante, e hoje a Paula foi bem inspirada por Deus nos versículos que ela escolheu. Sempre é, claro, mas hoje em especial, porque pois desci do céu, não para fazer a minha vontade. Ô Pai, então Jesus humano tinha uma vontade própria, né? Então espera aí, porque tem muita gente, sabe, Paula, que diz assim: mas peraí, não é 3 em 1? Não é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Então quer saber de uma coisa? Aí era tranquilo, porque tudo que Deus queria, Ele queria também. Então se era fácil para Deus dar uma ordem lá, também para Ele era para fazer aqui. Não era. Você acha que era fácil, por exemplo, Ele tomar sopapo na cara e perguntarem para Ele assim: adivinha quem te bateu? Ou cuspirem, né? E falar: adivinha quem cuspiu? Né? Não era fácil. Não foi fácil. E só para deixar claro uma coisa, gente, ele desceu, ele não caiu, pelo amor de Deus, tá? Ele muito desceu. Muito importante. Ele não caiu do céu. Isso que a Paula falou, amados, é demais importante também. Olha, 2 colocações muito interessantes num único versículo. Pois desci do céu, descer é assim: eu e o Pai concordamos, né? Sim. E daí mais para frente ele já diz: não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai, né? E eu desci é tipo, abriram a porta do céu e eu fui descendo, entendeu? Vontade, né? Agora Satanás caiu é assim, tipo, foi expulso com, entendeu? De uma maneira brincalhona, para você entender, com o pé no traseiro, entendeu? Desce e o cara já desce capotando para baixo, entendeu? Desce pro andar de baixo, já sai no capote. Só pra gente não deixar as coisas bem claras. Não, ele desce, ele fala desci. Né? O pai falou, né? Eles tomaram uma decisão juntas. Caiu, eu falando do caiu, agora eu troquei o texto. Desculpa. Satanás cai, jogado para fora, entendeu? Exatamente. O desce é o desce normal, desculpa. O pastor trocou aqui os termos. Então, e qual é a vontade de Deus para nós? Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Legal, gente, realmente é isso. Mas nós estamos em Romanos. Em Romanos 8, que é onde está esse versículo, Romanos 8, 29 é ele. Então nós lemos o outro, certo? E no 27 ele fala assim, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque com letra maiúscula, tá? Porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com o quê? Com a vontade de Deus. Então, sabe aquela frase que a gente fala, não, o Espírito intercede por nós em todas as coisas? E aí, Paula, vem um outro segredo, né? Que as pessoas falam assim, bom, mas se Jesus tinha o lado humano dele, se ele tinha a vontade dele, como é que ele faria para fazer a vontade do Pai? Porque agora ele não está mais na figura de Deus sobre a terra, ele está na figura humana. Ele foi o primeiro a passar por esse processo aqui. Lembra? Ele foi batizado nas águas, mas quando ele está batizado nas águas, o que desce sobre ele? O Espírito Santo. E quem agia dentro dele? Quem dava direção de intercessão? Quem dava direção de oração? Quem dava a direção da hora de curar, de não curar? Era o Espírito. O Espírito já estava falando. Então, é o primeiro a passar por este processo de habitação do Espírito. Diferente do Velho Testamento, que o Espírito descia, entregava a palavra e depois se retirava, né? Ele tinha o Espírito dentro dele. Sim, né? sim. Assim é o primeiro que passa por esse processo, né?
Em Romanos 8, gente, então por que eu falei que nós temos que aprender a ler muito, né? Não só o versículo, mas ler o contexto. Em Romanos 8, 5, lá no começo, o que está falando? Ele está falando de uma luta da carne com o espírito já. Então ele já vem explicando que para ele fazer realmente a vontade do Pai, para ele realmente ter, né, chegar nisso, a carne tinha que estar sendo morta todos os dias. Então no versículo 5 ele fala assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. E no Romanos 8 também, um pouquinho mais para baixo, 13 e 14, depois se você tiver a oportunidade de ler Romanos 8 lá na sua casa, você vai entender melhor. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, antes dele chegar nesse versículo propriamente dito, de Romanos 8, 29, que fala que predestinou para serem conformes filhos de Deus, a fim de que seja primogênito, não, é o 28, né? Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Antes dele chegar no versículo 28, ele já teceu muitos versículos falando dessa briga que nós temos que matar a nossa carne e viver pela vontade do Espírito. Então não é pegar um versículo ali no meio, né, de todo um contexto, de tudo que ele está ensinando antes, e eu falar, não, agora tudo vai contribuir para o meu bem. Vai ser... eu estiver de acordo, sim, matando minha carne todos os dias, vivendo pelo Espírito, aí sim. Exatamente. Aí sim as coisas realmente vão contribuir. Você vê como que, se nós pegarmos o versículo no meio, as dúvidas, na hora que Satanás atenta a gente, elas vão surgir. E até é por isso, amados, que você vê constantemente o Novo Testamento dando destaque para Jesus quando ele tinha seu tempo de intercessão, seu tempo de oração. Sim, porque sim, Jesus, ele também precisava orar. Tem gente que acha assim, porque era Jesus, de repente aconteceu lá uma mágica e o acesso era tranquilo, tô aqui, já tô sabendo o que meu pai quer. Não, ele tinha que interceder constantemente para ele estar em unidade com o Espírito, para que o Espírito entregasse a vontade do Pai. Sim. E quando fala que nós perecemos pela falta de conhecimento, acho que está muito ligado a isso, né, Eric, com essa conexão, porque nas horas que nós somos atentados, e somos, a palavra fala, sim, todos os dias, né, se nós não estivermos com a nossa armadura ali, uma delas é a palavra de Deus, entenda, né, bem a armadura do Senhor, não só o ato simbólico, mas o que ela fala ali. Uma das coisas é eu saber todo o contexto, para que esses versículos não caiam na minha mente e comecem a trabalhar contra, na verdade, aquilo que Deus quer. E, né? Amados, a Bíblia, se direcionada pelo Espírito Santo, ela começa a ser desvendada e fica mais claro para nós. Sim. Mas se você, como você viu hoje no princípio da aula, veja quantos versículos podem causar até polêmicas, se você não estudar e não entender a fundo como de fato eles são, né? Exatamente. E como saber esse bendito desse propósito de Deus? Nós já demos uma aula sobre isso, aqui a gente vai falar de um outro contexto, né? Um outro não, junto, né? Mas como saber que Cristo desceu pela vontade do Pai para fazer a vontade do Pai, não a vontade dele. Amém? E nós somos predestinados a fazer a mesma coisa. Sim, Sermos filhos de Deus, certo? Nós temos um destino, Deus já escreveu no livro da vida, mas tudo para quê? Para alcançar essa vontade do Pai. Sim. Né? Para que a gente... Aliás, Paula, já falamos aqui para alguns amados irmãos, é por isso que lá no final, Deus vai pegar o nosso livro da vida e vai tomar por base o que nós fizemos com aquilo que ele predestinou, que ele tinha como destino inicial, e vai dizer, opa, bateu, então tem galardão. Opa, não fez do jeito que era para fazer, e aqui então nem fez, e aqui fez com uma bagunça, com uma sujeira. E veja, por quê? Porque há um predestino, algo que ele desejava inicialmente e algo que nós fizemos, entendeu? Eu espero que
conhecimento sobre predestinação fique muito claro a partir de hoje, porque eu sei que é dúvida às vezes de muita gente. Amém, gente? Vamos relembrar uma historinha? Historinha de Moisés. Sabe o que acontece às vezes? Nós, quando crianças, passamos pela escola bíblica, né? E a gente aprende... Amém, a Thelma colocou ali. Ah, valeu, Thelma. Falei pra Thelma que ela é lá de Natal, que eu tava com saudade dela no discipulado. Ela colocou que o celular tava quebrado. Deus abençoe, Thelma. Então, nós passamos pela escola dominical, aprendemos algumas historinhas, né? Só que não são historinhas, gente. Aquilo ali é a verdade. Então, quando adulto, eu não posso olhar para aquilo ali e falar, eu já aprendi essa história. Existem segredos, como o Eric sempre coloca, espirituais, em cada tema, que agora, como adulto, você vai ler de uma outra maneira. Nós temos uma conhecida que até participou do discipulado um pouco, a Thalissa. Ela é de família alemã. E como que a Alemanha vê a Bíblia? Como que a Bíblia é ensinada para a criança na Alemanha? Como uma história. Como contos fictícios. Como um conto. Então, aí fica... Seria como, né, um livro de mitologia, né, algo desse tipo. Exato. Né, quando às vezes até a gente lê aí sobre culturas gregas, né, aquelas histórias, e eles estabelecem essa relação. E por aí você vê que a falta de cuidado e zelo com a palavra vai tornando até um país, uma pátria, totalmente desvirtuada com a verdadeira relação com a Bíblia, né? Então, e nós aprendemos algumas histórias, certo? Bíblicas, verdadeiras e reais na palavra, mas é necessário eu ler e entender depois como adulto segredos espirituais em cada uma delas. Vamos falar um pouquinho da história de Moisés, né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai conversar um pouquinho da história de Moisés. E se a gente não prestar atenção, algumas coisas podem passar batidos à primeira leitura, né? Em Êxodos 4, 1 e 2 fala assim, ó. Então respondeu Moisés e disse, eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe, que é isso na tua mão? E ele disse, é uma vara. O que está acontecendo aqui? Moisés, certo? Fugiu. Recebe o chamado, a sarça ardente. É nesse contexto que nós estamos, a sarça ardente. Deus começa a falar com ele e tal, dá o chamado para ele e ele fica apavorado. E é interessante, Paula, porque esse texto que você selecionou é um texto que mostra que às vezes a gente tem uma noção assim, mas quando foi lá com Moisés foi tudo tranquilo. Quando foi com fulano foi tudo de boa, e comigo parece que tudo é difícil. Amados, imagina Deus aparecendo para Moisés, que já não era uma coisa comum. Sim. Você imagina se hoje, por exemplo, Deus resolve te chamar para um ambiente com uma sarça ardente, não parece uma coisa meio fora de padrão? Daí o que ele diz? A primeira coisa, olha, eu estou vendo, eu estou sentindo, mas Deus, vamos ser sinceros, a hora que eu descer lá embaixo, a hora que eu bater um papo, a hora que eu for lá chamar o povo, eles vão dizer que é mentira, que eu sou algum maluco da cabeça que inventou isso. E daí Deus fala, pega a sua vara, né? E por que Deus fala, pega a sua vara? O que está aí na tua mão? Né? Deus já nos deu, já me deu e já te deu tudo necessário para nós cumprirmos o nosso propósito. Deus já nos deu no nosso espírito, no nosso corpo, na nossa concepção, o que nós precisamos para cumprir o nosso propósito. Ele não ia dar um propósito além do que a gente imagina, sim, mas não algo que nós não consigamos, não algo que ele já nos deu antes, já nos predestinou antes para fazer. E até fazendo uma metáfora, Paula, para eles entenderem, porque o que representa a vara? A vara era um instrumento de conduta. Sim. Porque, por exemplo, se você tinha uma ovelha, como muitas vezes você corrigia uma ovelha? Com a vara. Então a vara é a representação de conduta, a representação de alguém que guia. Agora, ela estava com Moisés, mas Moisés até aquele instante não guiava ninguém.
ele estava... Tá entendendo o que é predestinação? Ele tinha a vara como um simbolismo do que Deus desejaria fazer na vida dele. Mas até então ele era um homem comum. Exato. Só que Deus foi falar com ele, e aí? Vamos começar a fazer isso se tornar real? Isso, legal. Agora, ele podia não chegar lá e falar, Deus, ó, quer saber? Ele até tentou um pouquinho, né? Eu sou meio algumas traduções da Bíblia, sou meio gago, veja, manda lá. Deus falou, não, eu vou quebrar seu galho. Você chama lá seu irmão, você vai ter um apoio dele, né? Eu sei que é início de carreira aí, então, mas você precisa fazer. E aí foi uma opção dele, né? E olha que legal, então Deus já nos deu, já colocou no nosso coração o que nós precisamos para cumprir o nosso propósito. E geralmente, nós tivemos uma aula só sobre isso, é algo que arde já no nosso coração. Sabe aquilo que você olha para o mundo e quer consertar? Geralmente seu propósito está muito relacionado com isso, porque você não é à toa, nós não somos bonzinhos porque nascemos, não, algo que Deus já colocou no nosso coração, e provavelmente isso seja, né, um norte para que Deus mostrando o seu propósito. Só que o que acontece também? Geralmente nós temos medo daquilo que Deus nos deu. É verdade. E vamos continuar vendo a história de Moisés. O que ele fala? Tem uma vara na tua mão? Legal. Aí ele fala assim, ó. E ele disse, lança na terra. E ele lançou na terra. Tornou-se em cobra. E o que Moisés fez? Fugiu dela. Você imagina a cena. Você tá lá com uma vara, um pedaço de madeira, né? Pensa aí em algo parecido como um cabo de vassoura. E daí Deus diz assim, lança na terra. E de repente vira uma serpente pronta para dar o bote, né? A primeira reação sua é se salvar. Sim. Então você sai fora. Mas entenda como a Paula falou, a metáfora, o simbolismo, a ideia é presente nisso. Porque às vezes o nosso destino nos assusta. Às vezes as consequências, os desafios que estão atrelados ao nosso destino, ou seja, aquela história que Deus deseja para nós, nos assusta, porque às vezes ela nos cobra, né, Paula? E às vezes nos parece uma serpente. E às vezes nos parece como algo que vem nos contra-atacar, dizendo, olha, por que será que Deus me escolheu para isso? Porque de fato só me deu a princípio dor de cabeça. Dor de cabeça. Só que... E o que acontece ali? Por que ele foge? Que realmente a serpente podia picar ele. É isso que a gente, né? Ele foi... Não, ele fugiu porque realmente era uma serpente, podia ter picado ele. Só que o que acontece a princípio? Ele não sabe dominar. Nós não sabemos dominar. Exato. A princípio, o que Deus coloca no nosso propósito, no nosso coração. A princípio, a gente não sabe. Então, aquilo toma uma proporção de medo, né? De afronta, realmente. Foi o que aconteceu com Moisés ali. Só que dele, quando ele fala... a cobra realmente poderia picá-lo, isso, porque a gente tem medo, né? Lucas 22, 41 e 42 fala assim: ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta-te de mim esse cálice. Esse foi o versículo que o pastor colocou. Sim. Tá. Por que eu coloquei isso aqui? Porque quando a gente não sabe dominar a situação, a gente tem medo. Até Jesus teve medo, gente, quando ele realmente chegou de frente. O início ali, ele teve um ministério, mas teve uma hora que ele sabia, agora eu tô... Sabe, na hora que pega a tua cruz e siga-me. A gente também falou sobre isso, né? Olha que interessante, né? O destino de Jesus também em um determinado momento diz: afasta de mim esse cálice. Da mesma forma que Moisés inicialmente tentou se afastar da serpente, da cobra, Jesus tentou se afastar do cálice. Exatamente. Porque nem sempre o cálice é gostoso de ser tomado, né? E quando Jesus enfrenta isso, né, ele vê, como o Eric bem colocou ali no começo, dá um receio no coração dele a ponto dele falar: pai, se for possível, mas ele volta e fala: não, mas que seja feita a tua vontade. Então, quando você dá de frente com o teu propósito, realmente, qual era o propósito do Senhor? A cruz, a morte. Esse era o propósito. Para quê? Para salvar a minha, a sua vida. A gente entende toda a história, mas houve ali
algo, uma aflição. Eu fico pensando, no sabe, Paula, porque Jesus, ele ia morrer por nós, né? E às vezes, quantas vezes a gente teme propósitos até que, digamos assim, não tão exigentes, né? Não, nada Deus, exigente, né? pensa, Jesus morreu na cruz por nós, né? Ninguém fora ele teve esse papel. E às vezes a gente teme, às vezes até, por exemplo, olha, eu quero chamar você para pregar lá para tantas pessoas. Ah, meu Deus, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei preparar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Ou seja, a tendência do homem é temer o cálice, a tendência do homem é temer, né, o predestino que Deus gostaria que nós fizéssemos. Exatamente. Né? E olha que legal, então quando nós estamos ali, sabe, quando Jesus esteve ali, ele também teve esse medo, gente, né? Ele também teve a ponto dele orar, não a ponto dele desistir, mas a ponto dele orar, dele colocar diante do Pai. E vamos continuar na história de Moisés. Agora a gente está no versículo 4, Êxodos 4:4. O que o Senhor fala para ele? Mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou numa vara em sua mão. Deus deu, certo? Ele já estava, como o Eric falou, ele já estava com a vara. Deus falou: olha, usa isso. A vara se transforma numa cobra, ele fica com medo, tenta fugir. Deus fala: não, mas eu vou te ensinar. Você está com medo, mas eu vou te ensinar. E é uma coisa tremenda, é por isso que é importante as aulas, para você começar a raciocinar em cima. Perceba, tem muita gente que acha assim: o pastor, eu sei essa passagem. Então, jogou, transformou em cobra, depois virou vara de novo, ele pegou de novo. Não. Olha o que Deus faz com eles, amado. Moisés, como é que é? Tá com medo? Tá. Pega ela pela cauda. Peraí, como assim pegar pela cauda? O senhor não pode transformar em vara de novo para que eu possa pegar? Não. Primeiro você pega pela cauda. Sabe aquele negócio quando Jesus estava lá no casamento e a turma, acabou o vinho. Não vai ter mais vinho, Jesus? Não tem como você produzir um vinho aí pra gente? Não, bota água lá dentro. Bota água, mas na hora de servir a gente vai passar carão. Eu vou servir água, entendeu? E de repente o que sai o vinho. Então, entenda. Nós temos um receio? Temos. Mas Deus não vai transformar em vara para facilitar a sua vida. Ele vai falar, sabe o que? Pega na cauda da serpente e faça que ela volte a ser vara. Sabe? Pega na cauda do problema. Pega aí em tudo que falaram contra você, tudo que lançaram contra você, tudo aquilo que vai contra a sua história, todos os seus medos, todos os seus conflitos. Pega pela cauda e diz: olha, tudo isso só teve um motivo, porque Deus tem um pré-destino para mim. Você entende como a princípio a gente olha para a história e a gente fala assim: mas eu já sei essa história, eu já ouvi tanto na minha vida a historinha de Moisés. Mas aí você para ver, tem alguns detalhes que Deus às vezes fala para nós: olha, presta atenção. Que a gente sempre vai trabalhar alguns assuntos muito diferentes assim, para exatamente tirar a nossa mente da caixinha padrão, né, daquilo que nós estamos acostumados a ouvir, até para a gente aprender a trazer esse raciocínio de Deus dentro da palavra dele, né? Verdade. Então o que aconteceu com Moisés? Moisés então aprende a dominar a cobra, aprende a dominar aquilo ali que ele estava com medo. Pedro aprende a dominar a impulsividade dele também no decorrer da caminhada dele com Deus. Tiago e João, que eram chamados filhos do trovão, eles aprendem também quando a mãe deles vai lá e pede para eles: Deus, deixa um sentado de cada. Eles aprendem. Tanto aprendem que Tiago foi o primeiro apóstolo a ser a morrer como um mártir, apóstolo, tá? Já teve Estevão, mas como apóstolo ele foi o primeiro. Sim. E João, depois conhecido como apóstolo do amor. Sim. Todos eles aprenderam com o seu propósito algo, a dominar aquilo, né, que a princípio eu colocava medo. Isso que a Paula falou, novamente eu vou frisar. Presta atenção. Por que Deus não chegou, por exemplo, Jesus no caso, para Pedro e falou: Pedro, a partir de hoje eu dou um estalo e você vai ser legalzinho. Pedro, a partir de hoje eu dou um estalo e você vai ser o homem mais eloquente, o homem mais sábio. Não
Imagina Pedrão, homem natural, sabe, pescador, chegava lá, começava a questionar Jesus de tudo. Mestre, mas será que não é assim? Será que não é assado? Eu acho que você devia fazer assim. Eu acho... Sabe por quê? Porque quem tinha que pegar na cauda da cobra era Pedro. Você sabia que o seu desafio, Deus quer te ajudar a sair dele? Sabe que as suas dificuldades, a sua natureza humana, Deus quer te ajudar a sair dela, mas quem tem que pegar pela cauda é você. Deus não vai fazer isso. Exatamente. Vou dar um exemplo. A gente às vezes vê as pessoas dizendo: olhe lá para o fulano sair das drogas. Vamos orar sim, vamos clamar sim, mas ele quer sair? Ele é o primeiro a ter que pegar lá na cauda da cobra e dizer: eu quero mudança. Exato. Eu quero mudar. Exato. Eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero que Deus faça aquilo que precisa ser feito. Porque se nós esperarmos que um anjo vai aparecer, que vai, por exemplo, eu assisto 20 horas de TV, vai vir: olha, amado, estou vindo do céu para desligar a sua TV. Não, você vai continuar assistindo 20 horas de TV. Não vai ter mais tempo para nada. Não, estou dando um exemplo bem simples aqui, né? Por quê? Porque quem vai ter que pegar pela cauda, sabe, dizer: olha, não, chega, vou mudar essa história, porque eu quero que Deus me dê uma história realmente conforme o predestino dele, né? Somos nós. Somos nós teremos que... Só que Deus, ele vai nos ensinar, isso que é legal, né? Quem vai pegar somos nós, mas ele vai ensinar. E quando você pega uma serpente, hoje em dia, esse povo que pega a cobra aí, eles pegam pela cauda? Eles pegam pela cabeça, né? Eles pegam por essa junta aqui dela, né? Então ali foi até algo novo que Deus colocou, realmente um propósito diferente ali para Moisés pegar na cauda da serpente e ela virar vara de novo. Coragem. Sabe, coragem. Se Deus está te dando alguma direção, tenha coragem. Se Ele está colocando isso no seu coração, Ele já te predestinou para fazer isso, para cumprir esse propósito. E Ele vai estar à frente, Ele vai nos ensinando. Mas a gente continua na nossa historinha, lá na escola dominical de Moisés. Então, Êxodos 4, 6 e 7 fala assim: e será que a gente sabe, como a gente sabe, pastor, que a gente está nesse caminho correto, às vezes, sabe? Como a gente sabe que pelo menos a gente está caminhando? Disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando a retirou, ela estava leprosa. Ordenou-lhe depois: agora coloque de volta a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente restaurada como a sua pele. E aí é interessante, né? Você nunca se perguntou por que Deus simplesmente não pegou a mão de Moisés e falou: Moisés, agora eu vou mostrar o meu poder para você. Deixa a mão aí no ar, fica olhando para ela. Pronto, ficou leprosa. Pronto, voltou a ser mão sadia novamente. Por que Deus mandou pôr a mão no coração? Por que será? O que aconteceu primeiramente quando ele pôs a mão no coração? Se tornou leprosa. O nosso coração é enganoso, né? Sim. O nosso coração é pecador. O nosso coração, na realidade, tem uma lepra, né? É como se Deus estivesse revelando: olha, põe a mão no seu coração. Sim. Vamos ver o que sai. Vamos ver o que ela faz com você. Exatamente. E daí a mão dele fica leprosa. Mas Deus diz: agora põe a mão e agora vem a minha vontade. Isso. E o mesmo coração que um dia foi pecador, o mesmo coração que um dia foi doente, agora é um coração que restaura pela voz do Senhor, né? Tá vendo que lindo, gente? É justamente, né? Como está o nosso coração? Coloca a mão no coração hoje. Está um coração com lepra? Está um coração com coisas ruins ainda? Está um coração com falta de liberar perdão? Com muito medo, sim, né? Temor, sim. Medo não, medo nos afasta. Mas temor do Senhor sempre, sempre. E olha para a tua mão, pede para Deus, sabe? Olha para a tua mão, para que você enxergue se as suas ações, se o seu coração está puro, as suas ações serão puras. Se o nosso coração não for transformado pela presença do Senhor, as nossas ações não serão puras. Você terá como resultado a lepra, né? A lepra. Porque se de fato a gente não sabe orar, se de fato a gente ora com base naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós achamos melhor,
Sim. certamente não teremos bom resultado. E a lepra, como a gente bem falou a aula passada, né, ela contamina. Um coração duro, amargo, ele contamina com ruindade, ele contamina com amargura. Um coração alegre, um coração feliz, ele contamina com a presença do Senhor. Sim. Né? Então, quando ele faz esse movimento, ele está falando para Moisés: deixa eu agir, porque o teu coração a princípio é leproso, mas deixa eu entrar nele, que daí ele se transformará em algo bom. E outra coisa legal, irmão, hoje eu estou dando umas dicas aqui. Outra coisa legal, Paula, é o seguinte: perceba, a mão vai no coração, e o que fica com lepra? O corpo inteiro? Não. A mão. Legal. Por quê? Porque do teu coração vai proceder o ato que vai a tua mão realizar. Legal. Tá entendendo? Nossa, isso? Legal. Então, conforme o teu coração, a sua mão, claro que o simbolismo de realização, né? Porque a mão simboliza trabalho, a mão simboliza a realização. Então, um coração que da onde procede a lepra, ela deixa a sua mão com lepra. Ou seja, um coração sujo, ele só gera atos sujos. Sim. Mas um coração perfeito diante de Deus, um coração sarado diante de Deus, ele vai gerar atos de Deus, né? Muito legal, pastor, muito legal. E às vezes, sabe o que acontece? A gente está no caminho certo, nós estamos seguindo nesse propósito, mas parece que as coisas não acontecem, gente. Parece que o negócio não anda, parece que eu não consigo, sabe, tocar em ninguém. Parece que... E aí? Eu desisto? E aí? Eu desisto daquilo? Eu acho que daí não é mais o propósito de Deus para a minha vida? Deus, de uma certa forma, errou, ou eu errei no que eu entendi? Olha o que Deus continua falando para Moisés. Êxodos 4, 7 e 9. Ordenou-lhe depois: agora coloque... eu vou ler o 7 de novo, tá? Coloque a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito. Quando tirou, ela estava novamente com o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nesses dois sinais, nem lhes derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo, derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se tornará em sangue. Então o que acontece? Deus fala para Moisés: pega a tua vara, joga ela no chão, faz ela virar serpente, pega na cauda dela, ela vai virar vara de novo, beleza? Bota a mão no peito do teu coração, ele vai ficar leproso a tua mão, tira a mão, vai ficar sã. Mas não acreditarem nem no primeiro, nem no segundo sinal, que é miraculoso, já tem o terceiro ainda. Pega um pouquinho de água, joga no chão e se tornará sangue. Só que depois ele ainda continua, aí vai naquilo que o Eric falou. Ainda Moisés continua: Deus, mas agora é comigo. Agora é comigo, eu não sei falar direito, eu não consigo. E aí Deus fala: não, olha, tem teu irmão, pega ele, ele vai junto com você. Tudo que você fala para ele, assim como eu estou falando com você, ele vai fazer. Ele não desiste. É verdade. Ele não desiste, ele continua, gente. Ele continua. E daí você vai falar assim: mas pastor, olha que Deus falou. E se não acreditarem, poxa, mas será que Deus não sabe o futuro, Paula? Será que Deus ficou meio na dúvida? Olha, vá que. Não, na realidade Deus sabia. E vinha um, vinha dois, teria que vir o terceiro, para que eles começassem a olhar um sinal, 2 sinais, 3 sinais, para que eles pudessem começar a crer. E depois vocês vão ver que ainda precisa acontecer muito mais coisa, né? Mas o muito doido, eu não vou entrar nesse, tanto que eu nem coloquei aqui, é que quando Deus fala para ele, né? Ele fala assim: você vai chegar no faraó, você vai falar, mas eu vou endurecer o coração do faraó. Gente, esse texto é doido. Sim. Esse texto é doido. Hoje estamos pegando só coisa polêmica aqui. Só polêmica. Só faltava a Paula para falar aquela passagem lá, quando Moisés está falando sobre o povo que estava doente, sendo picado por... agora manda fazer uma serpente aí, né? Hoje é só texto polêmico aqui. Então, gente,
Não Bem desiste. legal, bem legal. Se parece que as coisas estão dando errado, a princípio, as pessoas não estão crendo, sabe? Não está fluindo. Calma, Deus tem mais coisas ainda para mostrar. A princípio Ele vai mostrar para as pessoas, mas Ele também vai mostrar para nós, para o nosso coração, o que é necessário. Sim. Para que a gente realmente confie que aquilo que Deus deu na tua mão, Ele está na frente e Ele vai cumprir. É verdade. Não desista. Esteja um coração puro, siga tudo que Deus tem falado, Ele vai à frente. Ele já nos deu tudo, realmente. Então, tudo que Deus faz para nós é bom? É bom, se nós estivermos no caminho do Senhor, com o nosso coração realmente transformado. E até, amado, só para mostrar aqui no versículo para vocês que a Paula leu, nesse último sinal que a princípio Deus tinha dado, e se ainda não acreditarem nesses 2 sinais, nem lhe derem ouvido, tire um pouco de água do Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Entendeu a sequência? Não é que ele enfiou a vara no Nilo, como tem aí nos filminhos. Sim. Sabe? Não. Só para especificar isso, porque aqui é bem claro. Tire uma porção, derrame e vai transformar em sangue, né? E por que eu estou falando isso, Paula? Porque tem gente que quer usar fenômenos biológicos, não, ali tinha ação de tal substância no rio. Não, tirou de lá, pôs em terra seca e agora dê a ordem, né? Tome essa porção e essa porção vai transformar em sangue. Não. Entende? Amém, gente. Então, nós temos passado por momentos muito difíceis com toda essa pandemia, mas apesar do momento difícil, foi tudo querer do Senhor? Permissão do Senhor, porque existe algo que eu e você precisamos fazer para que se cumpra a vinda dele. Esse é o ponto. Às vezes, quando a água, sabe aquele ditado, a água não bate, não vou falar, né? A água não bate no nosso... para que a gente sinta... Na nossa cintura, a gente não toma algumas atitudes. Né? Então, estamos passando momentos difíceis, sim, mas a nossa vida não pode estar um caos. Os momentos são difíceis, mas a nossa vida precisa estar ali persistente, porque Deus já nos deu tudo que precisamos. Nós só precisamos ter uma comunhão com o Espírito Santo e entender. Ele vai falar, filho, pegue na cauda agora, segue, pegue um pouquinho de água. Em outras palavras, Deus chamou a gente para ser tipo Indiana Jones, entendeu? Do reino espiritual. Ou seja, se você está querendo ser aquela pessoa assim, Deus, por favor, coloque um negocinho aqui tudo certinho para mim, para acontecer, tudo direitinho, quando o Senhor der 5.000 certezas. Não. Pega no rabo da cobra aí que vamos fazer você aprender a lidar com cobra e tudo. Entendeu? Em outras palavras, se você está pedindo para Deus tirar o seu problema, está na hora de você colocar a mão no problema e começar a falar, Deus, estou segurando pelo rabo da cobra. E agora? Da cobra. Agora transformar a cobra é com o Senhor. Mas que eu segurei. Isso. Entendeu? Porque às vezes a gente vê a cobra, pica a mula e deixa a cobra lá passeando e se divertindo. Sim, verdade. Certo, gente. E eu peguei uma frase, estava terminando essa aula e peguei uma frase de um pastor. Não conheço muito ele, mas achei bem interessante a frase que coincide muito com o que a gente está falando. Fala assim, Senhor, abra os meus olhos para enxergar as intenções do diabo em me destruir e ajude-me a viver nos teus planos para mim. Olha que legal. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu veja também o que Satanás tem tentado. Sobe na torre de vigília, o Senhor fala. Né? Olha lá de cima e veja o que ele tem tentado para que você não caia. E pegando o texto inicial que a gente começou essa aula, amados, olha que interessante. E ajuda-me a viver os teus planos para mim. Eu poderia falar de uma outra forma. E ajuda-me a viver o teu predestino para mim. Viu como é fácil esse papo de predestinação? Viu como não é para causar confusão, desde que você saiba o certo. Desde que você saiba a origem
da palavra. Exato. Amém? Amém. A Thelma colocou ali, a Dona Maristela, obrigada, Dona Maristela, ela colocou, Deus Obrigado. é lindo e cheiroso. Deus abençoe, amados. Fico muito feliz eles com são tão bonitinhos. com a manifestação de vocês. Bênção de Deus aí. Gente, então lá o comecinho, lá a nossa primeira pergunta que a gente fez no início dessa aula, tudo que nos acontece de bom e ruim vem de Deus? Gente, nem tudo vem de Deus. Tem muita coisa que são nossas escolhas, né? Eu posso escolher, né, Eric? Quando eu ver o problema ou quando Deus começar a me mostrar aquilo que tem pra mim, eu posso fugir, como Moisés quis fugir. Sim. Ou eu posso ser corajoso e pegar no rabo dessa bendita cobra aí e fazer ela se transformar em vara de novo. Sim. Mas o que nós temos que ter muito claro? Deus irá nos dar tudo que nós precisamos para cumprir o nosso propósito. Amém. Tudo. Isso que nós temos que ter a certeza. O que vai ser, a forma que vai ser, nós não sabemos. Mas foi só descobrindo, né, Eric? E na verdade, talvez você que está aí do outro lado, né, Paula? Já esteja até com um instrumento, Sim, com a vara ou o cajado, ou seja, a forma como Deus te chamou, entendeu? Na mão. Só que o fator é como lidar. Como lidar com isso? Como usar isso em benefício daquilo que Deus deseja. Amém. Entende? Amém, gente? 8 horas, gente. Olha que legal. Quando a Hoje aula matamos a certinho, gente está hoje- empolgado, passa muito rápido, né? Mas é isso hoje, que você consiga, sabe? A minha oração hoje, sabe? Realmente eu desejo que nós consigamos entender, olhar para a nossa mão e entender que Deus já nos deu. Deus não é um Deus, sabe, ruim, que ia largar a gente aqui nessa terra, no meio desse caos, sem nos dar ferramentas para que nós consigamos, sabe, cumprir o propósito. Porque quantas são as perguntas que falam, mas eu não sei o meu propósito, eu não sei o meu propósito. Deus já colocou no teu coração. Sim, sim. Deus já colocou, entenda isso, Deus já colocou no teu coração. Está mais perto do que você pensa. Isso, Eric, está mais perto do que a gente pensa. Amém? Eu tenho um exemplo disso, a vida inteira que fiquei questionando, mas Deus, o que é para fazer? Né? Até o momento que você pega essa cobrinha pelo rabo aí fala, então vamos ver o que vai dar. É legal isso que você fala, Paula, porque talvez você já sentisse uma atração por essa parte do ensino, alguma coisa, mas, puxa, mas acho que eu não tenho dom, Tão vamos supor, não sei se isso aconteceu com você, né? Até que você começou a falar, poxa, mas será que o meu não tenho dom não é talvez uma desculpa pelo meu medo? Sim. Né? Será que se eu for lá e a vara foi transformada em serpente, eu pegar a serpente pela cauda, será que Deus não vai providenciar o resto? Sim. E não foi o que você fez quando você falou, olha, pastor, eu vou assumir um trabalho. Sim, a menor condição, gente. Diga-se de passagem o princípio. E outra coisa, eu tinha uma frase que eu falava assim, como eu não tinha muita certeza da profissão que eu ia fazer, eu falava assim, professor, eu nunca vou ser. Porque eu acho a minha voz muito ruim. Né? Além dela ser muito ardida, é uma voz relativamente fraca. Eu falo baixo, eu me esforço muito para falar alto aqui, mas eu tenho uma voz muito baixa, né? E quando eu falo bastante, algumas vezes, desde cantar no coral lá com o pastor Romeu lá, poucas vezes, no outro dia eu estava rouca, né? Porque a minha voz realmente é uma voz relativamente fraca, né? Ela tem um tom baixo. E eu falava isso. Não, professor, eu nunca vou ser, porque eu não dou conta, né? A minha voz nem iria aguentar, né? E para isso Deus fez o microfone também, né? Aí Deus faz o microfone, Ele faz um monte de coisa. Eu vivia me perdendo por aí, depois Deus fez o GPS, pronto. Tá vendo? Né? Você tem tudo no teu coração. Agora quando viaja é só com GPS. Só com GPS. Eu brigo com o GPS, né? Outra história. Deus já deu no nosso coração tudo que nós precisamos para cumprirmos os nossos propósitos. Não desista, não desista. Ele não deu só um, Ele deu 2, Ele deu 3 chances para que nós consigamos alcançar isso. Amém, gente? Pastor, muito obrigada. Opa, tem textão aí, vamos ler. Quer ler? Quero, toma aí pra gente. Não quero causar atraso nos propósitos de Deus. Certamente não quero que Ele encontre outra pessoa para fazer a minha parte em meu lugar. Quero realizar cada parte do destino de Deus que Deus me deu.
em parte, fazer a minha parte em meu lugar. Quero realizar cada parte do destino que Deus me deu e ainda acho que não, em parceria com Ele. Amém. Amém. É Amém, isso aí, dona irmã. Maristela. É a nossa oração. É a nossa oração. É pela vida de cada um de vocês, é a nossa oração. Ela colocou por nós, né? Isso é Para oração que de a gente pessoas. faça aquilo que Deus predeterminou como bênção para nós, né? Isso é parte de um livro, De um O Poder livro. da Oração Intercessória. Aí Intercessória. aí os professores sabem o nome do Eu não consigo enxergar. que mano. Ali. É isso mesmo. Amém, gente. É difícil o nome, mas amém. Que Deus realmente fale conosco hoje. Temos vivido tempos assim difíceis, mas nada está fugindo do controle de Deus, e que nós realmente entendamos o nosso propósito nessa doida caminhada, né? Como o Eric muito bem colocou, de Indiana Jones aí que temos pela frente. Não sei, os mais novinhos nem conhecem talvez Indiana Jones, Talvez mas a você minha esteja época. falando uma coisa de década de 80, Mas 90. a minha época é muito legal. Mas né? é da minha infância, digamos Mas algo assim. que de conquista, de você realmente ir lá e alcançar os seus objetivos, que eles não são tão simples, não. Eles são, às vezes, mesmo a hora que você olha assim, fala assim, dá até um... Mas Deus está na frente, Deus está te dando tudo que nós precisamos. Amém? Obrigada, gente. Eu amo vocês. Muito legal quando vocês Muito participam. legal, e a gente está Sim. feliz que a gente tem sentido que vocês Sim. estão participando cada vez mais, É muito, né? muito Colocando bom. opiniões, colocando perguntas. Isso é muito bom. Significa que vocês estão participando não só passivamente, né? Que já é um grande grau, já é um avanço, mas também ativamente, dizendo: olha, pastor, olha essa minha experiência, olha, Paula, olha esse negócio bacana, olha esse versículo, olha esse livro. Muito bom, pessoal, muito bom, e a gente sempre agradece de coração a unidade que vocês têm tido, a confiança que vocês têm Amém. tido no que Deus tem ministrado através das nossas vidas. Amém? Amém, gente. Quer vir falar um tchau, Manu, que estava aqui com a gente até agora? Não? Que Deus nos abençoe, viu? Que Deus te abençoe, que Deus, sabe, realmente você consiga entender o propósito que Ele tem para a tua vida e para a nossa vida. Beijão, gente. Até semana que vem. Deus abençoe. Fiquem com Deus, amados. Grande abraço, em nome de Jesus. Amém. Tchau. Peraí que vai desligar. Não, é aqui embaixo, amor.